Olá, amiga ou amigo, aqui estamos mais uma vez para juntos partilharmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade ou ainda através do canal YouTube ou página do Facebook 2 Minutos com Ele. Eu convido-te a partilhares com os teus amigos os links destes meios de divulgação da Palavra de Deus. Estes são meios que estão à nossa disposição para dar a conhecer a mensagem de Deus e mensagens essas através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Durante estes 3 meses, ou seja, até março, nós iremos juntos estudar o livro do profeta Isaías. Esta é a capa do nosso manual de estudo. O que apresentamos aqui não é um comentário à lição que vem no manual de estudos, é simplesmente um resumo bastante resumido dessa lição. Para aprofundares, eu convido-te a acompanhares este manual de estudos ou então a lição da Escola Sabatina disponível no site, a aplicação disponível no site da publicadora Servir, ainda para smartphones ou tablets. Esta semana vamos ver a lição número 2, que nos fala sobre uma crise de liderança política por altura da morte de Uzias, um rei de Israel, aproximadamente no ano 740 ou 739 a.C. A semana passada vimos, em termos gerais, o ministério do profeta Isaías e as condições sociopolíticas e religiosas em que se desenvolveu o seu ministério de profeta e conselheiro real. Como dissemos, o seu ministério durou cerca de 60 anos, abrangendo os reinados de Uzias, Jotão, filho de Josias, Acás, filho de Jotão, e Ezequias, tendo sido morto no início do reinado de Manassés, filho de Ezequias. Os primeiros 5 capítulos do livro são uma mensagem de advertência sobre a infidelidade do povo escolhido de Deus e as suas consequências. Quando chegamos ao capítulo 6, estamos no final do reinado de Uzias, que tinha reinado durante 52 anos e que, conforme diz 2 de Crônicas, no capítulo 26 e no versículo 4, Uzias procedeu com retidão diante do Senhor, tal como acontecera com seu pai Amazias. A introdução à lição desta semana traz 2 afirmações interessantes que refletem a influência que os governantes podem ter sobre uma nação com o seu exemplo de governação, o seu exemplo pessoal. A primeira, atribuída a Confúcio, diz assim: um povo que perde a confiança nos seus dirigentes está realmente perdido. A segunda é de um soldado que, ao requerer o seu alistamento e perguntado o porquê, diz: experimentei a vida civil, mas lá não há ninguém responsável. Em todas as sociedades mais antigas ou mais modernas, os governantes são um modelo para os cidadãos, assim como os governos onde impera a corrupção gera cidadãos com tendência para fazer a mesma coisa. Um governo que não gere com equilíbrio as finanças públicas, por exemplo, gera cidadãos que evitam pagar impostos, porque sabem que estes serão mal aplicados. Quando olhamos para a Bíblia e para a relação dos reis de Israel e de Judá e a sua relação para com Deus, vemos como eles influenciaram o povo na sua aproximação ou afastamento de Deus. Esta aproximação ou afastamento foi sempre diretamente proporcional à fidelidade do seu rei aos princípios divinos e à atenção que este dava aos conselhos que recebia dos profetas escolhidos por Deus. Conforme vimos no texto de 2 de Crônicas, Uzias foi um rei fiel ao Senhor, mas em determinado momento do seu reinado, o poder subiu-lhe à cabeça e achou que podia fazer algo que lhe estava vedado por instrução divina, por instituição divina. Em 2 de Crônicas, no capítulo 26 e no versículo 16, diz-nos assim: mas quando se viu cheio de poder, tornou-se orgulhoso e isso levou à ruína. Cometeu uma falta para com o Senhor, seu Deus, ao entrar no templo para queimar incenso no altar de incenso. Só os sacerdotes podiam oferecer incenso no templo, pois este era apresentado perante o Senhor no lugar santo e só os sacerdotes podiam entrar nessa divisão do templo. O altar de incenso ficava no lugar santo do templo, junto à cortina que o separava do lugar santíssimo. Em consequência disso, Uzias foi castigado por Deus, ficando leproso
e sendo obrigado a viver em divisões separadas do palácio, não podendo sequer ir ao templo, e para governar tinha que ser unicamente através dos ministros. Em contraste com este ato de desafio do rei Uzias, Isaías tem uma visão de Deus no seu templo. Em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 1, o texto principal do nosso estudo diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, tive uma visão em que vi o Senhor sentado no seu trono muito alto. A cauda do seu manto, ou diz outra tradução, o séquito, enchia o templo. Enquanto Uzias era banido por pretender chegar junto do lugar do templo onde se manifestava a glória de Deus, o lugar santíssimo, Isaías é levado em visão à sala do trono de Deus. Um contraste tremendo entre estes dois homens. Um que pelo poder que tinha alcançado se sente no direito de chegar onde não lhe era permitido, e outro que é levado a esse mesmo lugar pela sua humildade e sentido de pecaminosidade. Para além da incerteza gerada pela sucessão de Uzias, que tinha reinado 52 anos, para Jotão, seu filho, de apenas 25, o povo sentiu o perigo que corria com o fortalecimento militar dos seus vizinhos, os assírios. É neste momento de incerteza, sentida pelo próprio Isaías, que ele tem a visão que vimos. Ele, tal como Daniel, Ezequiel e João, que em situações difíceis tiveram uma visão de Deus e do seu trono, ele sentiu que não tinha nada a temer, pois Deus era muito mais poderoso que os exércitos da Assíria. Ao longo de toda a história bíblica, nós vemos Deus enviando avisos que, enquanto as pessoas se mantivessem ao seu lado, elas beneficiariam das suas bênçãos e da sua proteção. Manter-se ao lado de Deus significava e significa hoje ainda aceitar a sua vontade em detrimento da nossa própria vontade. Reconhecer que Ele conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para cada ser humano. Olhamos hoje para a nossa sociedade e vemos os males que acontecem à nossa volta, fruto da desobediência à vontade de Deus. Qual é o resultado da ganância? Qual é o resultado da promiscuidade? Qual é o resultado da falta de respeito pelos recursos naturais? Outras coisas mais nós podíamos acrescentar aqui. Foi essa atitude de obediência, humildade e submissão à vontade de Deus que permitiu que se operasse uma purificação, entre aspas, de Isaías, que o tornaram mais apto ainda para o seu ministério de profeta e conselheiro dos outros 3 reis que se seguiram a Uzias e de mensageiro de advertência ao povo de Israel e Judá. É essa ligação a Deus que lhe dá a força para responder ao chamado, conforme vemos no verso 8 do capítulo 6. Então, diz ele, ouvi a voz do Senhor a perguntar: quem vou enviar? Quem irá por nós? Eu respondi, diz Isaías, aqui estou eu, envia-me a mim. Esta lição mostra-me pessoalmente o que pode acontecer com a nossa vida quando atendemos ao chamado de Deus e nos deixamos levar à sua presença. Eu dou comigo muitas vezes a olhar para a dimensão arquitetónica de determinadas igrejas e a razão de ser dessa dimensão arquitetónica quando comparadas, por exemplo, com o Templo de Jerusalém. São muito próximas. Deus quer que nos sintamos pequenos na sua presença, que busquemos o silêncio que muitas vezes impera nesses lugares para podermos ouvir a voz de Deus. Desculpem dizer isto, mas às vezes parece-me que reduzimos a dimensão de Deus e a sua majestade e importância à dimensão das nossas salas de culto, com o prejuízo que isso traz para cada um de nós. É na força desse encontro com Deus que Isaías recebe a missão de ajudar o povo de Israel e Judá a voltar para Deus. Como dissemos na lição anterior, os anos de prosperidade durante o reinado de Uzias levaram o povo a afastar-se de Deus e como que a tornar-se autossuficiente. Nada de novo para nós que vivemos numa Europa do século XXI. Atitudes que vemos hoje como resultado do afastamento de Deus eram visíveis nesses tempos. Corrupção na justiça, desigualdades sociais, ganância, entre tantos outros erros. O papel de Isaías era de apelar ao arrependimento
e fazer essas pessoas voltarem-se para Deus. A lição diz a determinada altura: o papel de Deus e dos seus servos é dar às pessoas uma alternativa justa, de modo a que recebam uma advertência adequada, ainda que, no fim, elas escolham a destruição e o exílio. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel e Judá. A mensagem de Isaías era uma mensagem de advertência, mas que continha o resultado da sua não aceitação, do mesmo modo que a mensagem de Jesus, deixada a cada um de nós, para que seja transmitida aos outros, tem o mesmo conteúdo. Deus não queria que nenhum dos filhos de Israel e Judá se perdesse e fosse levado cativo pelas outras nações. Deus não quer que nenhum de nós e dos que estão ao nosso redor seja cativo também de Satanás. Cada um de nós que tem este conhecimento é um pequeno Isaías na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade. Ouçamos a sua voz e respondamos como Isaías: aqui estou eu, envia-me a mim. Na próxima semana, nós iremos ver o que acontece quando o povo não atende aos avisos vindos de Deus. A lição número 3 diz: quando o nosso mundo se desmorona. Estuda a lição, estuda os textos da lição, adquire a lição, porque este pequeno resumo não é suficiente para poderes compreender tudo aquilo que Deus tem para te dizer nestas lições fantásticas do profeta Isaías. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela preocupação que tens com cada um de nós, trazendo-nos estas lições. Ajuda-nos a compreendê-las e ajuda-nos a aprender com os erros destes homens no passado, para que nós possamos ter um futuro melhor do que aquele que eles tiveram. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te possa abençoar e a semana que vem encontramos-nos aqui novamente para mais um resumo da lição. Um abraço e até lá.